quero que você abra a sua Bíblia em Efésios 6. Dá só mais um pouquinho aqui, Humberto. Um pouquinho aqui para mim. Efésios 6, do 10 ao 20. Agora é o momento que você pode usar o teu celular, viu, querido? Você pode abrir aí no Google, Efésios 6, 10 ao 20. Depois você fecha aí o teu celular em respeito ao que a palavra de Deus vai falar com você. Eu quero orar enquanto você procura. Senhor, estamos aqui com a tua palavra. Nós vamos falar hoje de armadura e que o Senhor possa nos ensinar como batalhar nas regiões celestiais. A nossa vida é uma batalha, a nossa vida é uma guerra. Por isso, nos ajude. Espírito Santo, toma o teu lugar. Repreendemos agora as forças do mal, seja na live, seja aqui, que estejam querendo roubar a tua palavra. Repreendemos estas forças em nome de Jesus. Amém, amém. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor, no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra a carne, nem contra as pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas essas ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Paulo estava preso em Roma, escrevendo algumas cartas, acorrentado a um soldado romano. E ele podia olhar a armadura dos romanos em detalhes. Ele conviveu com uma escolta romana. Ele estava ali numa casa, com liberdade até, mas preso dentro de uma casa. E ali ele escreve aos Efésios a maior aula espiritual que você pode ter sobre batalha espiritual. Diga assim: eu preciso da armadura de Deus. Irmãos, com quem nós vamos lutar? Paulo olhava os soldados e ele fazia uma analogia, uma comparação com a roupa romana. As armaduras que você vê nos filmes de Jesus, nos filmes da Roma Antiga, da Grécia Antiga, eram muito parecidos. E ele explica para nós que nós não podemos entrar numa batalha se nós não tivermos a armadura. Da onde vem a expressão entrar de peito aberto? Da guerra. Alguém disse para você assim: você vai entrar nessa briga de peito aberto? Quando você entra numa briga de peito aberto, você vai tomar pancada, vai tomar bala. Exatamente o que Paulo está dizendo. Vocês, crentes de Chavantes, prestem atenção no que eu vou dizer, crentes de Chavantes, vocês não podem entrar na guerra com o diabo de peito aberto, porque vocês vão tomar pancada. Muito bem. E contra quem nós lutamos? Eu garanto que você tem aí, meu querido, na sua rua, um vizinho que briga com todo mundo. Alguém tem um vizinho que briga com todo mundo? A gente tinha no passado, hoje perdeu a força. Mas eu garanto que você tem um vizinho barraqueiro. Se você não for o barraqueiro. Se você for o barraqueiro, pode sair daqui. Brincadeira.
Talvez você tenha um vizinho barraqueiro, ou aquela vizinha barraqueira. Eu sei que Chavantes não tem gente barraqueira. O vizinho que briga com todo mundo. Você tem um parente barraqueiro? Você tem um cunhado que abre a geladeira? Ou uma cunhada? A vontade de fazer o quê? De esmagar a cabecinha dessa pessoa é uma vontade grande. Porque nós estamos o quê? Achando que a nossa luta é contra a pessoa. Agora, o que Paulo está dizendo? Ele diz assim, olha pessoal, a nossa luta não é contra gente. Mas o meu vizinho é gente. E eu tenho vontade de quebrar a janela do vizinho. Mas a sua luta não é contra o vizinho. São contra forças que estão comandando a cabeça daqueles que atazanam a sua vida. Vamos entender melhor, irmãos. Nós estamos lutando contra um reino. Nós somos do reino da luz. Estamos lutando contra o reino das trevas. Por isso, a culpa não é do seu vizinho. Ele está sendo influenciado pelo corpo e pelo pecado corrompido no corpo dele. E pelos espíritos que estão comandando essa pessoa. O que os demônios podem fazer contra nós? A Bíblia nos ensina que os demônios, eles são seres espirituais com personalidade e inteligência. Vocês se lembram que o exército assírio foi destruído por um anjo assassino que o Senhor mandou? 180 mil assírios foram destruídos em uma noite. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Preste atenção, olhe para cá. Você não pode com um anjo, nem o anjo do Senhor e nem um anjo do inferno. Vou dizer de novo, tem gente que não entende isso. Você e eu, se juntar a rapaziada aqui, nós não podemos derrotar sequer um anjo, se juntarmos todo mundo aqui na base da pancada. Se todo mundo sair com um taco de beisebol, uma barra de ferro, todos nós somos derrotados por qualquer anjo celestial ou qualquer anjo infernal. Porque a Bíblia diz que um pouco menor os criaste. Deus nos criou um pouco menor, mas nós somos menos inteligentes. Nós somos com poderes limitados e eles têm poderes muito mais superiores que o nosso. Nós não podemos lutar contra anjos do céu e nem contra anjos do inferno no mano a mano. Todo mundo entendeu isso? Que tem gente que acha que pode. Um simples anjo destruiria todos nós. Os demônios, eles querem possuir corpos. Tem bebês que estão endemoniados. Não sei se vocês talvez tenham poucos anos de igreja, mas está aqui pastor e tantos outros com experiência, que já expulsaram demônios de bebês de colo. Como pode isso? Pode. Porque os demônios têm poder de entrar nos corpos de bebês, de velhos, de adultos, de crianças e adolescentes. Eles têm poder de entrar até nos corpos dos animais. Pediram para Jesus, não nos mande fora aqui de Guedara ou de Gadara, mande a gente entrar naqueles porcos. E foi ali que nasceu a mancha verde. Não, brincadeira, irmãos, eu pensei nisso agora. Mas eu posso fazer, eu tenho lugar de fala. Aqueles porcos estavam naquele território. E o que aconteceram com aqueles porcos? Eles foram cheios de demônios. E eles se precipitaram e se mataram. Os demônios podem possuir qualquer corpo, mas aquele que está lavado pelo sangue de Jesus, o inimigo não o toca. O inimigo não pode te tocar se você estiver no altar. Agora, se você não estiver no altar, eu tenho uma péssima notícia para você. Os demônios, eles querem destruir a todos nós. Desde um bebezinho de colo até uma senhora de 90 anos, eles querem destruir. Porque eles querem destruir a imagem e a semelhança de Deus. Sabe o que é a cereja do bolo da criação?
a creme de la creme, o suprassumo. Quem é a cereja do bolo da criação? Olhe para o lado agora aí. Este orelhudo que está ao seu lado aí, ele é a cereja da criação. O Senhor Deus diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E quando Deus fez Adão, ele falou: esta é a perfeição. Só que ficou meio torto. Aí ele fez a mulher, aí ficou tudo mais bonito. Irmãs, era para vocês fazerem, vocês não fizeram nada. Vocês estão desanimadas. Agora só vem pancada, hein? Eu dei chance para vocês. Os demônios querem destruir você e eu. Quantos estão entendendo? Diga: eu estou entendendo. Eles querem destruir você. Outra coisa. Toda idolatria é manipulada pelos demônios. Todo processo de idolatria é gerenciado pelos demônios. Os demônios querem que você adore qualquer coisa, desde uma estátua na sua casa, até um ídolo qualquer que esteja no seu coração. E muitos na igreja estão adorando a um Deus chamado Mamon, que é o Deus do dinheiro. Os demônios estão por trás da destruição do ser humano. O que é que leva uma pessoa a viver na Cracolândia até a morte, vivendo no osso, comendo o lixo da rua? O que é que leva uma pessoa a se drogar e ir morrendo aos poucos nas Cracolândias do mundo inteiro? É o diabo que quer destruir e ceifar a vida de nós. Agora que nós sabemos o que o diabo faz, nós temos que vestir uma armadura. Diga assim: eu preciso do cinto da verdade. Os soldados romanos, Paulo olhando, via que eles tinham um cinto, e aquele cinturão era o que segurava a adaga, era o que segurava toda a armadura. É como, irmão, se você levantasse fosse trabalhar sem a cinta, o cinto, e sua calça cai, e você puxa. E você vai no meio, as pessoas começam a olhar, tua calça está caindo, e você puxa. Não é possível viver e batalhar sem uma cinta, um cinturão que segure a sua armadura. O que Paulo queria dizer para nós, que espiritualmente o cinto fixava a armadura, e espiritualmente representa a integridade, o compromisso com a realidade de Deus. O cinturão da verdade combate as mentiras do diabo. Qual é a estratégia do diabo? A Bíblia diz que ele está diante de Deus dia e noite, nos acusando o dia inteiro. E Jesus disse que ele é o pai da mentira. Ele não usa um chicote, um pedaço de pau, um revólver 38, ele usa a mentira. E então, em primeiro lugar, você precisa estudar a Bíblia diariamente para discernir o que é certo ou errado. Se você não tiver o cinturão da verdade, você não pode começar a colocar a armadura. Em outras palavras, pessoas que não estudam a Bíblia não têm o cinturão da verdade. Posso ouvir um amém? Em João 8,32, Jesus disse assim: conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Em Efésios 4:25 diz assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um só corpo. Irmãos, em segundo lugar, diga assim: eu preciso da couraça da justiça.
Depois do cinturão da verdade, nós colocamos um peitoral, uma couraça. E vocês viram lá no filme Gladiador, alguém assistiu o filme Gladiador aqui? Tem o filme 2, né? O Gladiador 2. E no final ele pega a couraça do Maximus. Que bonito aquilo, né? E ele coloca a couraça do pai, do Maximus. E é naquela couraça que o personagem... Quem é mesmo o personagem? É o Denzel Washington. Ele tenta matar o homem, e ele bate na couraça, e ali estão os cavalos, simbolizando a história antiga do pai dele, o oficial romano. Ele bate no peitoral, e o peitoral faz tum, 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 tum. Porque se ele não tivesse o peitoral, ele teria sido rasgado pela espada. Não é possível batalhar contra as forças do mal se você não tiver a justiça e a retidão imputada por Cristo. Em outras palavras, a armadura hoje para nós seria um colete à prova de balas. Hoje não usamos mais o peitoral dos romanos, nem da Idade Média. Hoje nós usamos um colete à prova de balas. Sem você ter um colete à prova de balas, você não se protege das acusações da culpa e do pecado. Por que é que tem gente que sai da igreja? Porque diz assim, eu sou culpado, eu não mereço. Essas pessoas não têm a couraça da justiça, elas não entenderam que através da morte de Jesus, do seu sangue, você teve a justiça de Deus colocada na sua vida. Agora preste atenção numa coisa. Quantos de vocês já ouviram falar na Bíblia trapos de imundície ou imundícia? Já ouviram falar? Quando os homens leprosos eles tinham lepra, eles pegavam uma gaze, um pano, e enrolavam na ferida. Enrolando. A lepra ia comendo a carne. E quando eles queriam tirar aquela gaze, aquele pano, ele estava podre, grudado na pele, no pus. E quando você tirava aquele pano podre, aquela gaze podre com pedaços de carne saindo, a Bíblia chama de trapos de imundícia, comparando a minha justiça própria e a sua justiça própria a um trapo fedido, cheio de carne podre e pus. Em outras palavras, o que você acha de você mesmo? Não vou mais na igreja, aquele diácono, ele me desrespeitou. Eu não vou mais na igreja. O pessoal do louvor me desrespeitou. Quando você está cheio da sua própria justiça, Jesus condena você como condenou os fariseus. E diz assim, vocês são hipócritas, a sua autojustiça, a sua justiça própria, fede a trapos podres de um homem, uma mulher com lepra. Mas quando eu tenho a couraça da justiça, eu tenho a justiça de Cristo sobre mim, imputada sobre mim. Através do seu sangue, a culpa do pecado bate e volta. Bate e volta. Ela não entra. O diabo diz assim, você não presta. Ela bate e volta. Porque eu digo para ele assim, em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Bate e volta. Porque não é o que eu acho. É a justiça de Cristo imputada em mim. Na Bíblia, a explicação perfeita é que nós fomos justificados. E foi isso que a reforma fez, trazer a justificação pela graça. Em Isaías 59:17 diz assim, vestiu-se de retidão como couraça e pôs na cabeça o capacete da salvação. Agora, irmãos, diga assim, eu preciso que meus pés estejam calçados com a prontidão do Evangelho da paz.
Olha só o que Paulo vê, irmãos. Paulo estava vendo os romanos. Desde criança, Paulo tinha um contato com os romanos. Alguns teólogos afirmam que ele era um centurião com treinamento romano, porque ele era, na verdade, um judeu com toda a estirpe de um gentil. Então, muitos dizem que Paulo também teve treinamento por ter cidadania romana. E ele usa a cidadania romana, o seu green card. Ele usa isso. Então, muitos dizem que Paulo tinha um treinamento romano. E os romanos usavam uma sandália de couro amarrada até aqui. E descobriram, na arqueologia, descobertas, a sandália cheia de tachinha, pregos. Haviam pequenos pregos na sandália de couro, para que eles não escorregassem no barro. Eles subiam montanhas, desciam gelo, terra, tudo, água. Eles invadiram o mundo inteiro. E Paulo diz assim: o evangelho da paz simboliza a proclamação das boas novas, de reconciliação com Deus, que traz paz interior e exterior, guiando o crente por caminhos seguros e evitando tropeços espirituais. Terceira parte da armadura: você não pode estar de chinelo, você tem que estar com o evangelho da paz nos seus pés. O que significa isso? Pronto para você compartilhar o evangelho, promovendo a paz ao invés de conflito. Você promove a paz através do conflito. Você evita caminhos de violência e discórdia. O que acontece, irmãos? Nós, seres humanos, nós somos belicosos, beligerantes. Em outras palavras, nós somos treta. O ser humano gosta de treta. Tem gente que briga na escola, briga na padaria, briga no bar, briga na família, briga na igreja, briga em todos os lugares que ela vai. Vocês conhecem alguém, né? Que briga em todos os lugares. A Bíblia diz: pelo calçar do evangelho da paz, os seus pés vão transformar a sua rota numa rota de paz. Numa rota que desvia da violência e da treta. Irmãos, alguns de vocês já leram o livro Arte da Guerra, do Sun Tzu, que é um sábio chinês. Esse livro, Arte da Guerra, do Sun Tzu, diz assim: a melhor batalha é aquela que não acontece. Em outras palavras, eu explicando alguma coisa, tentando passar alguma coisa da vida para os meus filhotes, eu digo para eles o seguinte: a melhor briga na escola é aquela em que você não está. Porque para você tomar uma tijolada na cabeça, é 2 palitos. Esses dias, irmãos, quem aqui tem treinamento em karatê, jiu-jitsu, alguma coisa, fez uma arte marcial? Deixa eu ver, quem fez alguma arte marcial aqui? Só 3, 4. Aí, alguém tem. Você sabe o que eu vi um especialista em jiu-jitsu dizer? Ele era segurança da noite. Ele disse assim: não existe arte marcial para briga de rua. Porque por mais que você seja mestre no jiu-jitsu, vem um cara com uma barra de ferro por trás de você, que você não está vendo, e vai quebrar seu crânio. É a briga de torcida. O que Paulo está dizendo aqui: calce o evangelho da paz, porque aonde você anda, a paz estará indo na sua frente, a discórdia estará sumindo, porque quanto mais você entra em briga, mais briga você vai conseguir. Quanto mais você prega a paz, mais a paz virá sobre você. Por isso a melhor batalha é aquela que não acontece. Romanos 12:18 diz assim: façam todo o possível para viver em paz com todos. Vamos ler juntos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Paulo vai longe e diz assim: amados,
nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Coisa difícil, irmãos, é não querer dar uma vingadinha da pessoa que você não gosta. Aquela frase que existe assim: a vingança é um prato que se come frio. Aí você vê aqueles filmes, o cara espera 20 anos para se vingar, no final do filme ele consegue se vingar. Crente, deixa eu ver se tem crente aqui. Crente? Pode responder. Crente? A vingança pertence ao Senhor. Eu sei que todo mundo no coração já teve rancor de tentar se vingar de alguém que te fez mal e puxou teu tapete. Mas o Senhor diz para você, através desta palavra, que é a profecia das profecias: minha é a vingança e eu retribuirei, assim diz o Senhor. Mas, irmãos, em quarto lugar, diga assim: eu preciso do escudo da fé. Paulo, olhando os soldados romanos, vocês já devem ter visto nos filmes de Jesus e outros filmes, aquele escudo grande dos legionários, em que eles faziam o testudo, abaixavam, colocavam na frente aqui, as flechas vinham e em cima eles tampavam. Alguém já viu isso? Aquele escudo era feito com lâminas de madeira e era revestido com pele de animal. E quando eles estavam em determinadas batalhas, eles encharcavam no rio. E o escudo ia encharcado. Por quê? Porque algumas tropas mandavam flechas com fogo. E quando a flecha entrava no escudo, o couro do animal estava encharcado ali. E apagavam as flechas. Paulo diz assim: usem o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno. Por isso, quando você tem fé, nada vem contra você, porque você vem aqui, e vai apagando os dardos e as setas que o Satanás lança o dia inteiro contra você. Na dúvida e na tentação, irmãos, escolha crer nas promessas do Senhor e não nas palavras que o diabo coloca na sua cabeça. Romanos 1,17 diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. E em Salmos 91, pensando no escudo que eles usavam antigamente, Paulo diz assim: usem o escudo, porque está escrito lá em Salmo 91, 4: Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo e broquel. Existe um salmo que diz: Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na angústia. Diga assim: eu preciso do capacete da salvação. Essa parte muito conhecida porque todo mundo pensa no capacete. E Paulo, olhando o capacete dos romanos, que eram feitos de chapas, essas chapas tinham um movimento aqui no pescoço para que ninguém enfiasse aqui uma espada. A cabeça, irmãos, é a sede dos pensamentos. Se você focar nos pensamentos das coisas de Deus, você vai rejeitar as ideias destrutivas. Em Romanos 8,38 diz assim: porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação irá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada nos separará do amor de Deus.
Tessalonicenses, em 1 5:8, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Vocês já perceberam, irmãos, que durante o dia você tem uma quantidade de pensamentos intrusivos muito grande? Quase não vem pensamento bom para você. Passa uma mulher e você já tem vários pensamentos. Passa um homem e a mulher tem vários pensamentos. Durante o dia você tem uma ideia muito esquisita. E você diz assim, de onde veio essa ideia? Quantos já passaram por isso aqui? De onde vem essa ideia? Deixa eu dizer uma coisa para você. Todos os crentes são atacados com pensamentos 24 horas por dia, que não são pensamentos seus, são pensamentos que o diabo coloca na sua cabeça. Esses pensamentos intrusivos que você tem, de destruição, de desesperança, de desengano, de ansiedade, esses pensamentos de pânico, esses pensamentos de que tudo vai dar errado, que não vai dar certo, são setas que você recebe na sua mente todo minuto após minuto. As pessoas acham que o reino das trevas é um bando de demônio dormindo e tomando cerveja com barriga grande. Como se fosse um grande pub da Idade Média. Ho, 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 todos com barriga de cerveja. O reino das trevas nasceu no reino dos céus. E a mesma organização que eles tinham lá, eles trouxeram para baixo. Não se engane, quem é desorganizado é você. O diabo tem método, tem perseverança e tem perspicácia. A Bíblia chama ele de o antigo acusador, a antiga serpente que estava no Éden. Não brinque com quem você não pode. Porém, quando você está com o capacete da salvação, as ideias vêm, batem e você repreende aquela ideia, levando todo o pensamento cativo ao Senhor. O pensamento veio, você prende ele e leva ele ao Senhor. É assim que você vence, levando o pensamento errado para Deus. A nossa vovó dizia que a cabeça vazia, ela é oficina do diabo. Ô crente, preste atenção, olha aqui para mim. Tem gente sendo derrotada aqui porque não tem o capacete. Não aprendeu ainda. Hoje nós vamos sair daqui com a armadura perfeita, amém? O capacete da salvação. Deixa eu dizer uma coisa, você que tem pensamentos negativos o dia inteiro, desanimado, foque nos pensamentos, nas coisas de Deus. Coloque o seu pensamento em Deus. Em último lugar, irmãos, nós não temos mais partes da armadura. A armadura está completa. Mas Paulo finaliza com a espada. A única peça que é de ataque é a espada. O resto é peça de defesa. O que isso quer dizer para nós, irmãos? Que nós precisamos mais nos defender do que atacar. E nós temos só uma arma de ataque. Só uma arma de ataque. Paulo diz assim, diga comigo, olha, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é o que eu preciso para a minha vida. A palavra de Deus é o Espírito Santo penetrando no seu coração, combatendo as mentiras e as derrotas do diabo, como Jesus fez no deserto. Quando o diabo tentou Jesus no 40º dia,
ele destruiu as propostas do diabo usando o Velho Testamento. Não existe, irmão, nenhuma outra arma a não ser a espada, que é a palavra de Deus. Existem pesquisas dizendo que os crentes no Brasil não leem a Bíblia. Escuta, eu vou falar um negócio pesado com vocês agora. A maioria de vocês veio de um lugar onde não se lia a Bíblia. Mas aqui vocês vão ler. A maioria de vocês vieram de uma tradição em que não sabia nada da Bíblia. E vocês sabem do que eu estou falando para vocês. Era mentira que se lia a Bíblia. Ainda não se lê a Bíblia. E muitos crentes vêm para cá e querem batalhar. Preste atenção uma coisa, irmãos. Oração sem a Bíblia vira fanatismo. E Bíblia sem oração vira frieza espiritual. Tem grandes teólogos aí que são homens que não valem absolutamente nada. Tem teólogos maravilhosos, mas tem teólogos que não valem absolutamente nada. Tem muita gente que é de oração, mas que não lê a Bíblia e acaba indo para o fanatismo. O que é que a palavra de Deus nos ensine? Memorize a Bíblia, aplique a Bíblia em oração, nos confrontos espirituais, aprenda a orar a Bíblia. Os salmos era para ser orado. Você pode ajoelhar na sua cama, abrir o salmo e fazer de oração. Estou ensinando para você agora, antes de você dormir, aprenda, irmão. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. E nos faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te, ó todos os povos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgará os povos com equidade, e governará as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te todos os povos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará, e todas as suas extremidades da terra tremerão e o temerão. Salmo 67. Leia a palavra de Deus. Esta é a verdadeira profecia. E sabe o que acontece? Quando o crente começa a tomar entendimento, a única arma da armadura é esta. A armadura é para defesa. Sabe o que vai acontecendo? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A tua palavra escondi, no meu coração escondi, para eu não pecar contra ti. O que limpa o seu caminho não é a tua sorte, o teu zodíaco. O que limpa o teu caminho é a palavra de Deus, a espada de dois gumes, que vai limpando o seu caminho. E em último lugar, diga assim: eu preciso orar. Sabe por quê? A oração não faz parte da armadura. A oração não está na armadura, mas Paulo diz assim: orai sem cessar. Ela não faz parte da armadura, mas ela é o fechamento, o amálgama da armadura. Porque sem a oração não é possível acessar o mundo espiritual. Filipenses diz assim: você que está nervoso, cansado, olhe para mim. Você que está estressado, com crises de pânico, crises de ansiedade, olhe para mim agora aqui. Agora quem é boca de profeta aqui sou eu. Eu estou abençoando a sua vida, não porque eu sou algo, mas é porque Deus está usando um vaso de barro, colocando os seus tesouros de ouro.
Então, neste momento, eu estou profetizando sobre a sua vida a palavra de Deus. Não é o Rafael que inventou, nem capacidade tenho para inventar nada disso. Você que está aí, cansado, dizendo não vai dar certo, preste atenção no que eu estou dizendo para você. Você que está dizendo que não vai dar certo, Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. Colossenses 4:2 diz assim: dediquem-se à oração, estando vigilantes e agradecidos a Deus. Vestir a armadura, irmãos, é estar na dependência de Cristo Jesus, o Senhor. E um mundo, irmãos, cheio de batalhas e tentações, quem garante a vitória para você é a armadura completa que Deus deu para você. Todos podem vestir essa armadura. Se você chegou aqui pela primeira vez, se você está longe de Jesus, eu quero dizer para você, você pode tomar posse desta armadura nesta noite, se você quiser fazer com Deus um acordo na sua vida. Lembre-se que sua luta não é contra o seu pai, seu tio, seu vizinho, aquele homem, aquela mulher que te enganou. A tua luta não é contra essas pessoas. A tua luta é contra os principados e potestades que operam nas regiões celestiais. E esta mesma palavra, um dia, quando o céu se abrir e o cavaleiro do céu vier, montado na sua glória, com a sua coxa, escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, diademas na sua cabeça, ouro no seu peito num cinturão, olhos como de fogo, sapatos reluzentes. Quando nós olharmos para o céu, com cabelos brancos e voz de muitos trovões, da sua boca sairá uma espada de 2 gumes para ferir as nações. E a espada que vai sair da sua boca é a palavra de Deus. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. A Bíblia não precisa ser ressignificada. A Bíblia não precisa ser lida de novo, reinterpretada pelos processos progressistas dos intelectualoides. Deus, escuta aí você, Deus é fogo consumidor. O que passar disso vem do maligno. Deus é fogo consumidor. E meu querido e minha querida, hoje Ele te convida para te dar uma armadura novinha em folha. Quantos querem essa armadura? Deixa eu ver. Fique de pé, eu quero. Diga eu quero. Levante seu braço para cima e diga assim: Jesus, eu quero essa armadura. Levante, fale com Deus. Jesus, eu quero, eu preciso dessa armadura. Eu preciso da espada. Pai querido, feche seus olhos agora. Pai querido, estamos pedindo por este povo que eles possam, Senhor, receber a armadura completa que o Senhor tem para as vitórias nas guerras que nós vamos travar. Nós não somos nada, mas aquele que está em nós é maior que o mundo. O sangue que nos cobre nos capacita, e em teu nome nós faremos proezas. Queremos a tua armadura. Diga assim: Jesus, bem alto, diga: Jesus, me reveste. Mais alto, me reveste da sua armadura. Fale em línguas agora, igreja. Levante suas mãos. Vamos glorificar o Senhor nesse momento. Fale em línguas agora. Levante esse clamor.